abertura desta sessão. O meu nome é Rui José, estou aqui a representar o Grupo de Coordenação Local no Núcleo Territorial de Braga. E, em primeiro lugar, congratular, estamos aqui todos hoje, todos teríamos coisas alternativas que podíamos estar a fazer, mas escolhemos estar aqui hoje nesta sessão. E acho que isso acontece porque, no fundo, nós nos preocupamos com as coisas, como diz ali no slide, queremos transformar as nossas cidades, queremos transformar o nosso país e por isso damos os parabéns por estar todos aqui. Claro que também quero aproveitar para agradecer a duas pessoas que estão especialmente parabéns por terem organizado estes workshops. Recordo que organizar estes eventos é sempre algo que dá muito trabalho, é preciso pensar em todo o conceito, é preciso marcar as coisas, arranjar os oradores, enfim. E estas pessoas não só organizaram, como organizaram 5 workshops de seguida, portanto é quase uma coisa nunca vista e acho que merecem um grande aplauso para o Bruno, para o Mário. Tens que vir aqui, tens de ficar na imagem. Hoje é o último, mas já houve outros 4 antes deste e acho que era a altura de referirmos isto. Também aproveitar para falar do iLab. Portanto, este é um evento com a marca iLab Braga, mas na verdade o modelo do iLab Braga é um modelo que vamos ter que trabalhar daqui para a frente. Acho que é muito importante como um mecanismo de ação política, uma ação política diferenciada, que pode contribuir muito para a ação da IEL em Braga em particular, e que vamos desenvolver. É claro que nestes últimos meses, com os desenvolvimentos que tivemos entretanto, está tudo numa forma demasiado instável para nós conseguirmos neste momento avançar com essas coisas, mas espero que isso avance rapidamente e que seja algo que possa ter uma oportunidade para muitas pessoas envolverem-se novamente e de forma até mais intensa com a iniciativa liberal. Por fim, agradecer obviamente aqui toda a mesa, em particular também aos nossos oradores e à nossa moderadora, a quem agora passa a palavra então para a concluir, desejar que tenhamos um evento muito proveitoso para todos. Muito obrigado, boa tarde. Deixa-me só fazer um comentário. Isto aconteceu, não foi por ideia nossa, minha e do Bruno, foi por ideia do José Batista. A ideia não havia. Eu não sei que o idiota. Foi. O idiota é o seu tempo. Antes de mais, queria só fazer aqui o disclaimer de que, como podem observar, estamos 4, devíamos não estar 4, 2 dos oradores previstos, infelizmente não podemos estar, mas o que interessa é qualidade e não quantidade, e portanto nós estamos aqui muito fortes para tornar este sábado muito útil e fantástico. Começando então ali pela pontinha da mesa, pelo Mário Joel. Eu não gosto muito de fazer as apresentações de o que é que estudaste, o que é que não estudaste, porque isso não humaniza as pessoas. Eu acho que nós gostamos de nos conhecer um bocadinho melhor para saber, afinal, o que é que estas pessoas que se sentam deste lado e que brotam-se também a sabedoria são enquanto indivíduos, não é? Não estivéssemos nós aqui pela iniciativa liberal. Então, Mário é professor universitário e se ele pudesse ter um encontro com o Mário de 12 anos, dizia-lhe: eu escolhi ser professor. Eu perguntei em jeito de conselho, mas eu acho que ele queria só deixar a criança deprimida. Já antecipar como ia ser a vida, ter nascido em Paranhos para depois ir dar aulas a Cojães. Mas pronto, gosto de saber que era isso que dizia, para ter uma pequenina. Praticou vários esportes, karaté, natação, uma coisa, uma catrafada, ele disse, e eu meti só, etc. É um homem muito ocupado. Nota-se que ele faz flexões com os alunos e tudo, que eu já recebi. O prato preferido são lulas estufadas com arroz, gosta de tudo, portanto é só chamarem para uma tainada que o mar aparece, com karaoke. E em relação aos seus hábitos estranhos, não pode falar, portanto deixo isso à vossa imaginação. No centro está a virtude. Estou na pessoa errada, desculpem. Vamos as voltas. É mesmo a virtude, não é? Francisco Nunes Pereira
é licenciada e doutorada em Economia na FEP. Eu tenho aparentemente uma área de estudo é Filosofia da Economia, por isso não consigo imaginar como serão os estudantes da FEP a fumar charros e a tentar perceber porque é que Hayek disse tantas coisas. Também fez karaté, chegou ao cinto laranja, por isso espero que ele e o Mário se entendam sempre, porque não queremos assistir aqui a coisas muito bonitas. Prato preferido é arroz de cabidela e não suporta iscas de fígado. Se pudesse dar um conselho a ele próprio de 12 anos, dizia apenas acredita. Atualmente é professor na Portucalense e na Faculdade de Economia do Porto. É uma pessoa muito disciplinada e antes de sair de casa verifica sempre se fechou a porta umas 2 ou 3 vezes. E antes de sair do carro e antes de sair de todo lado. Por fim, mas não menos importante, mas sim faixa etária mais jovem, o Tomás está agora a estudar Economia na Universidade do Minho. Eu perguntei-lhe em que ano ele diz que acaba este. Eu disse que está no terceiro, não quer dizer que acabe este, não é? Se pudesse dar um conselho a ele próprio de 12 anos, que foi semana passada, eu diria para ele jogar um bocadinho menos de FIFA e GTA. Praticava futebol e handball e deu um pezinho no boxe. Adora panados de qualquer tipo, com arroz, batatas fritas ou só no meio do pão. E não vai muito com a cara da carne cozida, mas se tiver que ser também não é foder do prato. Não gosta de sentir as mãos sujas e está sempre a lavá-las. E é originário de Braga. O que nos traz aqui hoje é tentarmos perceber um bocadinho o estado em que nos encontramos. E este workshop, esta mesa redonda de Economia e Finanças Públicas, é um dos temas que nos afasta mais do nosso eleitorado, precisamente porque não é uma mensagem propriamente fácil de explicar. Muitas vezes as pessoas nem sequer olham para o próprio recibo de vencimento e quando olham não conseguem perceber o que é o nosso dinheiro, o que é pago em nosso nome, o que é a entidade patronal. E hoje eu gostaria de lançar uma primeira pergunta, que é, na vossa opinião, sim, muito rapidamente, porque eu depois entendi que cada um de vocês quer falar mais um bocadinho, mas para lançarmos o debate, a primeira pergunta seria, qual é o papel fundamental do Estado na economia? Deve ser apenas um desenrasca do último recurso, estou a viver debaixo da ponte e preciso mesmo que me deem a mão? Ou deve ter uma presença forte para garantir a justiça social e o desenvolvimento? Vamos começar por primeiro. Sim, eu já agora queria manifestar a minha solidariedade com o Tomás. Eu não gosto muito de andar com pão. Posso começar eu? Ora, como bom economista, essa pergunta responde-se depende. E, portanto, qualquer pergunta que se faça a um economista, ele tem que responder depende. E depende de muita coisa, depende daquilo que se nos apresenta. Eu não quero dar spoiler porque nós vamos falar sobre isso. Mas, efetivamente, há situações onde o Estado tem que estar para bem de todos, para bem de qualquer liberal, para bem de qualquer sentimento liberal. Se o Estado não estiver, ficaremos todos pior. E há situações onde não deve estar. Deve estar. Os liberais, neoliberais, querem acabar com o Estado, tomar conta de tudo? Não, isso é um espantalho que muita gente da esquerda utiliza. Refere-se aos liberais como pessoas que acreditam que a economia do mercado pode funcionar num vácuo institucional. Ora bem, não há nada mais errado. Obviamente que existe uma franja de anarcocapitalistas que acham que a economia do mercado pode funcionar sem um Estado, mas não há nenhum exemplo histórico onde isso tenha acontecido. Não há nenhum exemplo histórico de uma economia do mercado que tenha existido e funcionado bem sem ter um Estado. É preciso um Estado que garanta a propriedade privada, que garanta a justiça, e tem que ser um Estado suficientemente forte para garantir isso. O problema é
o Estado suficientemente forte para garantir a propriedade privada, para resolver o conflito entre as pessoas, para administrar a justiça, etc., é também um Estado suficientemente forte para se tornar predador, se quiser, e interferir de forma ilegítima na vida das pessoas. Este é o paradoxo da perspectiva liberal, e é o paradoxo que todos nós liberais temos que enfrentar de frente quando falamos sobre estes assuntos. E para já. Tomás, tu gostavas de estudar, como é que é a reação dos teus colegas quando tu falas da iniciativa liberal? Eu acho que talvez no curso de Economia a maior parte das pessoas talvez serão de partidos como a Iniciativa Liberal, o PSD. Será mais difícil encontrar que se eu fosse do Bloco de Esquerda talvez seria ainda mais difícil eu propagar as minhas ideias. Era ir à escola de letras. Exatamente, eu não tenho cadeira de História, por exemplo, em que noto uma diferença enorme. Quando dou a minha opinião, sinto que toda a gente a olhar para mim, muita gente contra-argumenta, é outro mundo completamente. Então, sentes que ainda há assim um estigma um bocadinho. Sim, na parte de Economia, na escola de Economia, em cadeiras de Economia, de Gestão, relações internacionais, talvez, não sinto isso. Mas em cadeiras que tenho mais de História, talvez, sim, basicamente é isso, já sinto outra mente. Isso é bom porque eu andei na Faculdade de Economia e no final dos anos 80 isso acontecia. Nas cadeiras de Economia eu era visto como um extraterrestre. Já na altura defendia os princípios liberais, todo este tipo é completamente doido. Eu só muito rápido, eu fiz licenciatura em letras, portanto toda a gente me odiava porque eu tinha sapatilhas de marca e coisas assim. E depois fiz o mestrado aqui na Escola de Economia e Gestão, aqui no Minho, e super diferente. Eu não tinha uma Pandora e sentia-me mal. Tive que imediatamente comprar. São mesmo mundos completamente diferentes porque de facto a ideologia política está associada muito. Ainda não havia a febre do topo, não? Era Pandora. Sempre foi bem feito. Também estás-me a chamar em casa. Tu já no escape tinhas esse problema do invadir. Tenho, eu sofro muito. Portanto, a chegar ali ao final dos 20 está-me a doer imenso. Pronto, vai. Se nunca gostei que ias começar por dissertar. Pois, ora bem, o que aconteceu, a Natasha já foi dizendo, à última da hora, dois problemas com dois oradores, portanto, as caras não coincidem com as que ali estão, duas coincidem, a minha está fora. E calhou-me a mim fazer uma primeira introdução e lamento desapontar-vos, o que tenho são os slides dos meus alunos, mas assim até é bom para vocês perceberem o que é que eles sofrem quando eu apareço nas aulas. E é só a mesma parte da introdução, não é assim muito. Mas eu ouço falar muito bem, é assim, eu fui ao escape e conheci alguns alunos do Mário e ele é super famoso. Os alunos adoram. E eu recebi. Porque eu adoro aqueles que convivem comigo lá fora da sala, já não sei. Eu recebi um vídeo do Mário competir em flexões no meio do corredor do escape com uma criança de 20 anos. Não sei quem ganhou, porque o vídeo termina. Mas não gostei de dizer o que senti naquele momento. Só pensei que gostava muito de ter tido um professor assim. Estava com cara sofrido com a criança. A criança nem respirava, era enquanto já vamos! E não te mandaram o outro dos agachamentos? Claro, não dá. Também dos agachamentos. E não apaguei, tá? Vou guardar que um dia tu podes ser famoso. E pode dar jeito. Pronto, e é assim que eu começo, com a máscara do Politécnico do Porto, o Instituto Superior de Contabilidade, etc. Vamos lá ver se isto não nos formatou, mas a PDF já devia desformatar. Não tenho que desformatar. Vamos ver o que é que acontece. Isto é mesmo um capítulo introdutório onde eu tento motivar os alunos para o estudo das finanças públicas. Digam-me se vou conseguir ou não. Onde é que eu posso melhorar? Ou se calhar não, já não, esta cadeira acaba de estar, já não vou estar. Podem haver um próximo workshop. Bom, eu começo por mostrar-lhes como é que tem evoluído a despesa pública e o PIB. Temos ali dois eixos, o eixo da esquerda e o eixo da direita.
a diferença é que no eixo da esquerda medimos receitas da administração pública, o superávit orçamental ou o déficit orçamental. E no da direita, que é exatamente o dobro do valor do eixo da esquerda, temos o PIB, a preços correntes. Tudo a preços correntes, não nos interessa saber se tem subido muito ou subido pouco, interessa-nos é perceber a relação que existe entre PIB e receitas e depois déficit ou superávit. Esta mancha laranja são as receitas da administração pública e a mais até 2024, atenção. 2023 acaba aqui, 2024 está atualizadíssimo. E a cinzento, o déficit orçamental, acontece que ali já não é cinzento, é verde. Superávit orçamental. Portanto, registramos superávit orçamental em 2023, uma coisa razoável, e um bocadinho, pouquinho, mas superávit de qualquer das formas em 2024. E para além disso, para além de percebermos que tivemos aqui grandes déficits aqui e aqui, percebemos que os déficits superaram as despesas, que é a soma disto com o déficit, a soma das receitas com o déficit, superou o 50% do PIB, aqui estes picos, não é? Aqui esteve quase nos 50%, pandemia, e de resto andou muito próximo, as despesas andam muito próximos dos 50% do PIB, ou seja, nós trabalhamos até ao final, não é até dia 30 de junho, mas até aos últimos dias de junho para pagar o Estado, só a partir daí começamos a trabalhar para nós. E não adianta pensarmos quem paga isto são os ricos. Pagamos todos. Pagamos todos, primeiro porque, e vocês digam se estiverem a entrar na vossa seara ou com a minha força, pagamos todos porque, por um lado, quem tem maior poder de reivindicação é quem mais ganha, não é quem ganha menos. E, portanto, pode reivindicar maiores salários, maiores remunerações à custa daqueles que menos ganham. E mesmo que não aceitemos isso, o dinheiro que o Estado arrecada podia ser gasto, mesmo contando com aqueles que menos ganham e os menos favorecidos, podia ser gasto noutras coisas que não, enfim, a maior parte daquilo que achamos que é necessário e superior. Portanto, é isto que acontece, que em 2024 já ficamos consideravelmente abaixo dos 50% do PIB. Portanto, comentários, o que possível dizer. Aqui olhando para a despesa total, atenção, que a despesa total não é o PIB. Para ser o PIB, nós temos que subtrair aqui as importações. Temos o consumo privado, o consumo público, o investimento, as exportações, e para termos o PIB tínhamos que subtrair as importações. Só que isto ia ficar aqui uma coisa esquisita, portanto as importações aqui em baixo e tal. Isto serve para percebermos como é que têm evoluído os contributos para o PIB. A soma disto, retirando as importações, dá o PIB. E se olharmos para o que temos aqui e para o que temos aqui, vemos que as exportações têm vindo a ganhar peso. Isto das exportações têm vindo a ganhar um grande peso. Isto das exportações não é só transações de bens, é principalmente serviços, principalmente o turismo. E é o turismo que nos tem aguentado o crescimento, principalmente o turismo que nos tem aguentado o crescimento. Mãe, posso ter uma pergunta? Digo. Se Às de vezes eu facto, sei responder. sim, é mesmo uma opinião, ou seja, se de facto é esta questão de a grande fatia que nos mantém à tona ser gerada pelo turismo, porque é que há tanta resistência No alojamento no local. alojamento local? É que ainda por cima, o alojamento local é aquela atividade que mais contribui indiretamente para o PIB. Porque a pessoa, o estrangeiro, o turista, vem para o alojamento local, e até pode ser português, não é? Mas o estrangeiro vem cá deixar as pesetas e os frangos, não é? E paga o alojamento local e aquilo fica registado como despesas de turismo. Mas depois, quando vai ao restaurante, quando não se sabe que aquilo é uma exportação de serviços. E eles consomem tudo que vai para além do alojamento local, portanto, o dormir, e eles gastam todo o resto, tudo aquilo que,
poderiam gastar nos hotéis, não é? Que aí ficaria registado, mas gastam cá fora, vão aos restaurantes, vão aos cafés, vão às diversões. Portanto, o alojamento local é aquilo que tem a maior incidência em termos de impacto indireto no PIB. E depois há outra questão que a esquerda gosta muito, o alojamento local, mas estupidamente não gosta também, ou não sabe, ou não percebe, que é normal. O alojamento local é uma atividade levada a cabo principalmente por pessoas individuais, que alugam 3 ou 4 ou 5 quartos, têm uma casa antiga que remodelar. Portanto, não são as grandes cadeias, não é o grande capital. O grande capital não tem alojamento local. Portanto, não se percebe, aliás, não se percebe isso, não se percebe nada que a esquerda defende, como queira ter alojamento local. Os argumentos, só para completar, é que, segundo eu, é o facto de retirar muitas vezes as pessoas que estão oriundas de outras freguesias e tudo, são vendidos prédios para Outro argumento falso. e começas aqui a distorcer um bocado o possível. Porque eu sou de Paranhos, não é? Sou de Paranhos, nasci em Massarelos, como toda a gente da minha idade, nos anos 60, nascemos em Massarelos. Pronto, mas também já estás nos 20 e muitos, não é? Já quase um tempo. Era uma maternidade São Luís do início, e na altura tínhamos que registado exatamente no sítio onde nascíamos. Agora já, se nascesse agora, já era registado em Paranhos, que era onde eu vivia. E eu frequentava Karaté, no centro do Porto. Sei lá, Instituto Francês, Praça da República, Centro do Porto, Instituto de Inglês, Rua de Braga, Centro do Porto. Eu frequentava aquilo tudo quando mais não fosse para essas atividades extracurriculares. E aquilo era morto nos anos 70 e muitos, 80, era morto o centro do Porto, prédios degradados, e foi o alojamento local que trouxe a reconstrução. Portanto, se não houvesse alojamento local, se calhar aquilo continuava degradado. E portanto, continuávamos sem sítio onde as pessoas viverem. Tirando uma exceção ou outra, Deus. Portanto, também não tem sentido. E se formos ver o peso do alojamento local no total de habitações, aqui também é irrisório, não faz sentido nenhum. Mas, nada faz sentido. E aqui o que é que temos? Temos as receitas e as despesas do Estado. Este não consegui atualizar porque, embora no caso anterior houvesse, já haja valores provisórios para os totais, para estes valores ainda parciais não há, as contas ficaram fechadas, espero eu, em maio. Aqui conseguimos ver o total dos gráficos, é exatamente o mesmo. Mais uma vez, o que faz com que eles sejam iguais é esta parte aqui, a azul claro, que é o déficit orçamental. A grande parte das receitas do Estado tem sido outras receitas, mas tirando isto, as contribuições sociais. A seguir a parte do IVA e a seguir o IRS. O ISP, portanto falámos, é esta coisinha, esta linha aqui. E aqui, claro, o IRC também não é nada de relevante, é relevante, mas não é assim nada de extraordinário. Em termos de gastos, olhem agora para esta parte verde. Prestações sociais. O que era aqui, o que assumia e o que é isto aqui. Ou seja, o que é isto? Principalmente isto são as pensões. E pensões de reforma. Cada vez as pessoas duram mais tempo, teimam em não morrer. E eu espero contribuir para essa tendência. E depois ficam muitos anos a receber as pensões de reforma e cada vez é preciso gastar mais. Mas não é só pensões de reforma, há outros subsídios. Isto aqui, eu penso que estas contas serão de 2024, não são, eu penso que serão de 2020, é isso, 2022. Exato. Prestações sociais, a cota parte de crescimento do peso das despesas no PIB, o crescimento, a grande parte, quase 2/3, são das prestações sociais.
só 18% pessoal e consumo do Estado 13%. Pensões das prestações sociais, amarelo. Despesas com prestações sociais, cá está, são as pensões. Temos aqui a ver outras prestações sociais, aqui o rendimento social de inserção. São trocos. São PIDEF. Se está errado, deveria. Dá para apanhar assim? Se está errado, claro que deveria ser eliminado, deveríamos ver os casos que estão errados. Pronto, aqui temos subsídio de desemprego, claro que o subsídio de desemprego tem de aumentar em épocas de crise, subsídio de doença e maternidade, transferências para o grosso são as pensões. Aqui o que temos são os déficits, nesta parte sim, os déficits da administração central em porcentagem do PIB. Portanto, a diferença entre déficit e dívida, para quem não sabe, e se calhar sabemos todos, a diferença entre déficit e dívida, a déficit é aquilo que se registra durante o ano, a diferença entre despesas e receitas. Enquanto que a dívida é o acumular, é aquilo que devemos em qualquer altura. Geralmente sabemos disso ao dia 31 de dezembro, são esses valores que costumamos avaliar. Bom, e aqui em termos de déficit, Sócrates, e depois começou a baixar em 2019, tivemos ali quase nada de superávit, veio o Covid, etc. E depois em 2023 e 2024 voltamos a ter superávit. O resto, pronto, em termos de dívida, claro que a dívida, em porcentagem do PIB, a dívida já sabemos como é que ela evoluiu, foi aumentando dos 60% que deveríamos cumprir no início do século, passámos dos 60% até aos 130 e não sei o quê, e depois começou a baixar, infelizmente veio Covid e depois já está a baixar e provavelmente em 2024 devemos fechar pouco acima dos 90%. Relativamente à posição do investimento internacional, é melhor não falar porque já começa a ser bastante mais técnico. E aqui o gap de sustentabilidade também é bastante técnico, para percebermos intuitivamente tudo que está para baixo significa que as contas públicas está a contribuir para que as contas públicas no longo prazo fiquem a descambar, portanto haja déficit de dívida pública a acumular, que não se sustenta. Só quando está acima é que à partida estamos a contribuir para sustentar a dívida pública. Porque, já agora não há parte, isto deve estar a acabar. Vale a pena. Isto aqui também já não vale a pena. São questões de otimização. Já agora não há parte. É possível a dívida pública estar a aumentar e o preço da dívida pública do PIB estar a diminuir. Basta que o PIB aumente, tudo em termos nominais, estamos a pensar em termos reais, basta que o PIB aumente mais, relativamente mais, a porcentagem aumente mais do que aumenta a dívida pública, portanto, preços públicos. E por mim é isto. Não vais projetar nada, vocês não vão projetar nada, não é? Não vou projetar as nossas lindas caras e mais nada. É isso. Questões? Já foram colocando? Tenho uma. Os gastos da restauração não entram nas receitas do turismo? Ou seja, as receitas da restauração não há uma estimativa que diga, ok, esse X% foi gasto por turistas? Que eu saiba, não. A restauração, como é que se vai saber quanto é que foi gasto por turistas? Pode às vezes haver algum inquérito que seja estimado, mas na contabilidade nacional não. Então é só dormidas, basicamente. Sim. O turismo é só dormidas. Dormir, claro, nos hotéis há toda a despesa ligada ao cliente, não é? Porque não é só dormir. Nos hotéis. Sim, mas pode ser até uma despesa nacional de portugueses, mas conta na mesma como turismo. Não, se forem portugueses não. Não conta como turismo, mas não conta como exportação de serviços. É isso?
Obrigada. Sempre ao dispor. Suponho que tenhas alguma coisa preparada. Ok, então depois vamos Obrigado. Sim, eu de facto tenho preparado uma coisa para dizer em 15 minutos. Felizmente cheguei aqui e percebi que tinha mais de 15 minutos para dizer, portanto tive um desafio em casa a preparar uma coisa em 15 minutos, demoraria 2 ou 3 horas a discutir de forma completa, e agora tenho o desafio contrário, que é esticar aquilo que eu tenho para demorar mais de 15 minutos. Enfim, de uma forma simples, aquilo que eu pensei vir aqui fazer é uma reflexão sobre se a intervenção do Estado na economia é inevitável. E a resposta a que eu vou chegar no final é que não é inevitável. Mas antes de dizer mais alguma coisa concreta sobre este assunto, vale a pena discutir o que é que quer dizer intervenção. A intervenção pode querer dizer muitas coisas, mas para as coisas que eu vou dizer hoje, intervenção significa apenas uma interferência discricionária por parte do Estado que acaba por alterar de alguma forma as decisões dos indivíduos, decisões essas na esfera económica dos indivíduos. Portanto, para mim hoje a intervenção vai ser esta. Isto pode querer dizer impostos, pode querer dizer o Estado decidir criar uma empresa pública num determinado setor ou comprar uma empresa num determinado setor, pode querer dizer muitas coisas. E portanto a discussão é essa. Será que a intervenção do Estado é inevitável? E aquilo que eu quero fazer não é propriamente, daqui a 15 minutos, apresentar-vos uma lista daquilo que o Estado deve fazer ou daquilo que o Estado não deve fazer. Isso, aliás, até seria um pouco liberal, não é? O liberalismo... Depende. Do que ele deve fazer. Depende. O liberalismo não é uma doutrina dogmática. E, portanto, aquilo que eu, no máximo, posso conseguir fazer é apenas partilhar com vocês a forma como os liberais devem pensar sobre este assunto. Depois, as respostas que eles encontram em cada momento depende do que é, do contexto em concreto, dos custos e benefícios particulares daquela situação. Portanto, contrariamente a outras doutrinas políticas que dão respostas, no liberalismo não se dá respostas. Levantam-se perguntas e tenta-se encontrar uma forma de pensar sobre as respostas a dar a essas perguntas. Portanto, lamento, estou a frustrar expectativas, mas eu, num certo sentido, não vou dar respostas hoje. Vou levantar perguntas e tentar mostrar como é que nós podemos pensar sobre as respostas. Enfim, para além do liberalismo não ser uma doutrina política dogmática, é também uma doutrina política pouco intuitiva, no sentido em que as suas proposições parecem à partida absurdas ou enigmáticas. Por exemplo, os socialismos são muito mais eficazes do que o liberalismo, no sentido em que conseguem apelar muito mais facilmente às intuições que as pessoas têm sobre a forma como o mundo funciona. Por isso que normalmente as pessoas nascem socialistas e algumas delas, se tornam liberais. O próprio Hayek, a sua juventude era socialista e só mais tarde se tornou liberal. Portanto, algumas dessas intuições que eu vou tentar desafiar aqui hoje. A forma como as pessoas espontaneamente pensam sobre certos assuntos parece fazer muito sentido, superficialmente parece estar tudo correto, mas há ali qualquer coisa que falha. E se nós começarmos a perceber exatamente o que é que falha nesses raciocínios, conseguimos perceber porque é que a doutrina liberal pode fazer sentido. E, portanto, há aqui 2 grandes temas que eu tenho que focar para discutir, mais uma vez, repito, se a intervenção do Estado é ou não inevitável. Primeiro nós temos que perceber o que é a economia, como é que funciona a economia, que é o objeto onde o Estado há de intervir se o fizer. Depois temos que perceber o que é o Estado, como é que o Estado funciona. Temos que perceber em que medida é que o agente que intervém pode intervir bem ou pode intervir mal. O que é que está ao seu alcance fazer. Pronto, e a partir daqui nós vamos chegar a um conjunto de perguntas, que são aquelas que eu acho que nós devemos fazer sempre, quando estamos a discutir um exemplo concreto de intervenção do Estado. Ora bem, vamos então falar de economia, de mercado, o que é que isto funciona, como é que isto funciona, e vou começar, como não podia deixar de ser, com a forma como as pessoas popularmente pensam sobre a economia. As pessoas normalmente não acham que uma economia pode funcionar com uma certa ordem sem que o Estado intervenha. Quer dizer, parece enigmático como é que uma economia em que cada um faz o que quer dizer, decide que profissão é que vai ter, decide se quer abrir uma empresa ou não, em que setor é que quer competir ou não,
parece enigmático como é que uma economia destas consegue funcionar com uma certa ordem, quer dizer, consegue produzir os bens e serviços que de uma forma geral as pessoas desejam consumir e, para além disso, ainda é capaz de gerar progresso material. A riqueza material aumenta ao longo do tempo. Isto parece pouco intuitivo. As pessoas pensam que isto só funciona por causa do Estado. Mas não é assim. A economia consegue funcionar neste padrão de ordem sem que o Estado tenha que fazer alguma coisa diretamente. Já disse anteriormente que a economia não existe num vácuo institucional. Portanto, o liberalismo supõe sempre que é uma entidade com capacidade para assegurar a propriedade privada, para dirimir os conflitos que possam existir entre os cidadãos, administrar a justiça, é responsável pela defesa, etc. Isto, o liberalismo supõe isso, não preciso discutir isso. Agora, o Estado não precisa de ser um ator económico para garantir que esta ordem funcione e que esta ordem é uma ordem de progresso. Porquê? Para isto é daquelas coisas que o estudante de economia demora mais de 3 anos a perceber. Portanto, o desafio que eu tenho aqui agora é muito difícil de superar, explicar como é que esta ordem ocorre. Portanto, vou tentar fazer isto em 5, 6 frases. Numa economia minimamente concorrencial, os lucros das empresas refletem a medida na qual elas estão a ser capazes de satisfazer os seus clientes. O que é que isto quer dizer? Ora bem, os lucros das empresas, grosso modo, refletem receitas e despesas. E as receitas e despesas, por sua vez, refletem preços de mercado. Quer dizer, o preço a que eu vendo aquilo que produzo e o preço que tive que pagar por aquilo que tive que comprar para conseguir produzir aquilo que produzo. E, portanto, os lucros, na medida em que dependem de receitas e despesas, e estas dependem de preços que no mercado, já vou entrar aqui em assuntos muito técnicos, refletem a escassez relativa dos bens, os lucros são um indicador do quão bem a empresa está a operar no mercado. Dão informação sobre a empresa. Sobre se a empresa está ou não a ser capaz de criar um valor superior ao valor que ela destruiu para produzir. E, para além de darem essa informação, constituem também um incentivo. Quer dizer, se uma empresa tem lucros, ela tem um incentivo para continuar a operar mais ou menos como tem operado até aqui. E mais, se nós observarmos que num determinado setor as empresas estão todas a ter muito lucro, então isso constitui um incentivo para nós, empreendedores, apostarmos naquele setor. E, portanto, contribuirmos para a produção daqueles bens e serviços que, aparentemente, olhando para os lucros, os consumidores estão ávidos para os consumir. Portanto, cada interação entre lucros, preços de mercado e decisões dos empreendedores que esta economia funciona e acaba por produzir aquilo que os consumidores querem efetivamente consumir. Portanto, a ordem é esta. Não quer dizer... Portanto, esta ordem reflete-se, por exemplo, na circunstância de nós sairmos daqui e formos a um supermercado comprar alguma coisa, provavelmente vamos encontrar lá essa coisa. Mas para isso acontecer, nós não tivemos que informar com antecedência o dono do supermercado que íamos lá e queríamos essa coisa, desconhecemos as pessoas que tiveram que produzir essa coisa, não as conhecemos, mas elas todas tiveram que tomar decisões autonomamente e, no conjunto, essas decisões proporcionam a circunstância muito confortável de nós podermos ir ao supermercado e encontrar aquilo que queremos. É isto que significa a ordem. E ao longo do tempo esta ordem é de progresso, porque temos à nossa disposição cada vez mais bens, com mais qualidade, com mais diversidade. E uma economia funciona assim, sem que o Estado tenha que dizer uma palavra. O Estado não andou a dizer às pessoas que deviam investir aqui ou ali, que deviam produzir desta ou daquela forma, e não nos diz a nós que profissão é que devemos escolher. Nós temos a liberdade para tomar essas decisões. E tomamos essas decisões com base, entre outras coisas, nos preços. Se calhar, escolhemos estar a operar em setores que são mais lucrativos. Se calhar, escolhemos a nossa profissão tentando criar um balanço entre aquilo que é a nossa vocação e os nossos gostos e aquilo que nos permite ter o rendimento aceitável para o nível de vida que queremos. Preços. Portanto, é assim que as coisas funcionam. As decisões são autónomas, são tomadas de forma descentralizada, mas isto não redunda numa economia caótica. A economia não é caótica. Essas decisões têm um certo grau de consistência entre si. Portanto, é assim que o mercado funciona, grosso modo, simplificadamente. Ora bem, mas o mercado não funciona sempre bem. Quer dizer que esta ordem não é permanente. Às vezes esta ordem colapsa. Temos uma crise económica, por exemplo, falências, as empresas fecham todas, há muito desemprego, há bens e serviços que nós não encontramos ou que são produzidos a mais e, portanto, as empresas acumulam estoques.
Portanto, de tempos a tempos, a ordem colapsa. Mas, isto depende de um ambiente minimamente concorrencial. E nós podemos ter monopólios, podemos ter empresas que são as únicas a operar num determinado mercado. Ou podemos ter coisas que são produzidas, mas que nós não gostamos, como poluição, ruído, coisas dessas. Ou até o mercado pode ser incapaz de colocar à nossa disposição um conjunto de bens e serviços que nós até queremos consumir. Por exemplo, vou dar um exemplo meramente ilustrativo, se calhar o mercado não é capaz de produzir iluminação pública, ou segurança pública, ou estradas. Eu não me quero comprometer com estes exemplos, mas provavelmente há aqui um conjunto de bens que, por alguma razão, dificilmente o mercado estará interessado em fornecer. E, portanto, a questão que se coloca é, perante isto, será que o Estado tem a capacidade de resolver estes problemas, de entrar aqui e de se substituir, de certa forma, ao mercado para resolver estas limitações do mercado? Quer dizer, e será que o Estado tem a capacidade para concretizar os objetivos a que se propõe? E será que é bem sucedido sempre a gerar os resultados que é suposto alcançar? Ora, para discutirmos isto temos que compreender a natureza do governo, do Estado e dos governantes. O pressuposto implícito daquelas pessoas que, quando veem um problema qualquer, pedem logo que o Estado faça alguma coisa, que crie um imposto qualquer, ou que crie um subsídio qualquer, ou que adote uma determinada lei. O pressuposto implícito dessas pessoas é de que os governantes, num certo sentido, são benevolentes, que atuam de forma a promover o interesse comum, o interesse coletivo. Mas esse é um pressuposto que não resiste ao mais superficial dos escrutínios. Claro, as pessoas que estão nos governos são pessoas como todas as outras, não são melhores do que ninguém. Não são os anjinhos, enquanto as pessoas que estão no mercado são os demónios, não é? Os capitalistas que não se preocupam com as outras pessoas, só querem ter lucros. E as que estão no governo não, essas sim, essas preocupam-se com o interesse geral, com o bem comum, com o bem-estar das outras pessoas que nem conhecem. Ora bem, isso não é assim, como é óbvio, porque as pessoas que estão no mercado são exatamente as mesmas que mais tarde ou mais cedo acabam na política e, portanto, não se pode argumentar que elas estão no mercado e só se preocupam com o próprio interesse, mas quando vão para a política, por passo de magia, preocupam-se apenas com o interesse dos outros. Isso não é verdade. Na política, as pessoas comportam-se de uma forma análoga à forma como se comportam em qualquer outro contexto. Tendem a preocupar-se, em primeiro lugar, em satisfazer o seu próprio interesse, podem ter inclinações benevolentes, claro, nós somos pessoas complexas, multidimensionais, mas é razoável esperarmos que essas pessoas procurem satisfazer em primeiro lugar o seu próprio interesse e só depois se preocupem com o interesse dos outros. Portanto, qual é a implicação disto para a natureza do fenómeno político? É que o objetivo do político é, e será sempre, seja de que quadrante for, aumentar o seu poder, aumentar a sua popularidade e aumentar o seu número de votos para conseguir ser eleito ou reeleito. A implicação prática disto é que os políticos agem no sentido de concentrar os benefícios da sua ação em grupos bem identificados e bem organizados e os custos dessas intervenções tendem a ser distribuídos por grupos maiores, mal informados e pior organizados. Vou dar um exemplo sem concretizar para vocês pesquisarem depois e verem do que é que estou a citar, do que é que estou a tentar dizer. Pensem na lei da cópia privada. Não sei se alguém já quer ouvir falar nisso. Lei da cópia privada. É o exemplo paradigmático disto que eu acabei aqui de dizer. Concentrar os benefícios de uma determinada medida num grupo muito específico e bem organizado, por ser bem organizado, pode ter uma influência desproporcional na opinião pública e os custos dessas medidas são depois suportados pela generalidade das pessoas que muitas vezes desconhecem essa circunstância e, como tal, não têm condições para se opor a ela. Portanto, é este o resultado do jogo político. Portanto, os políticos respondem a incentivos, como qualquer outra pessoa, estão interessados em satisfazer o seu próprio interesse, que é, de uma forma simplificada, de elegerem-se ou acumularem mais poder, e isso leva-os a adotar medidas de política que podem ser descritas desta forma. Ora bem, e portanto, se nós estamos confortáveis com a ideia que o Estado deve intervir para resolver problemas, sejam eles quais forem, também temos de estar confortáveis com a possibilidade deste poder ser o resultado.
com a possibilidade do Estado acabar, num certo sentido, por abusar do seu poder. Voltamos àquela ideia que eu aqui referi quando respondi à pergunta da Natasha. Se nós queremos um Estado que tenha um poder suficiente para nos proteger, temos que aceitar que esse Estado vai ter também um poder suficiente para interferir de forma ilegítima nas nossas vidas. O problema, o desafio, é tentar contrabalançar isso. Esse é o desafio liberal. E, portanto, será que quando pensamos sobre a intervenção do Estado na economia para resolver esses tais problemas, monopólios, poluição, etc., crises económicas, será que os políticos têm incentivos para resolver os problemas? Enfim, não necessariamente. Nós já vimos. Portanto, a pergunta que nós devemos fazer, quando estamos a pensar sobre alguma atuação governamental, é se, em primeiro lugar, se essa medida que nós estamos a propor, por exemplo, para ser executada, depende dos políticos comportarem-se de forma contrária aos incentivos que tenham, é que se isso for verdade, a medida nunca vai ser implementada. Por mais que os políticos digam que é isso que querem fazer, nunca vão fazer. Uma coisa é aquilo que eles dizem, a outra é aquilo que eles fazem. Portanto, aquilo que é possível de fazer é aquilo que é compatível com os incentivos que os políticos enfrentam. Pronto, esse é, se quiserem, o limite das nossas possibilidades. E já agora, uma medida política também não funciona se ela depender de os indivíduos, em geral, nós todos, nos comportarmos de forma contrária aos nossos próprios indivíduos, aos nossos próprios incentivos. Quer dizer, é por isso que coisas como congelamento de rendas ou obrigar as pessoas a colocarem no mercado as casas eventualmente muitas que têm, isso não vai funcionar nada. Para isso funcionar, as pessoas têm que se comportar de uma forma incompatível com os incentivos que têm, têm que se comportar de uma forma incompatível com aquilo que é o seu próprio interesse. Portanto, por melhores que sejam as intenções, isso não vai dar nenhum resultado proveitoso. Portanto, temos aqui este problema dos incentivos. Provavelmente, as pessoas que estão no governo estão sob a influência de um conjunto de incentivos que limita a capacidade que eles têm para ser benevolentes e, portanto, para estarem efetivamente interessados em resolver os problemas que nós identificamos. Mas este não é o único problema. Há um problema mais profundo, adicional a este, que é se existe ou não capacidade por parte do Estado para aceder ao conhecimento necessário para determinar o melhor a fazer em cada momento. E esta pergunta pode parecer enigmática, aquelas tais perguntas que não ocorreria a nenhuma pessoa que estivesse a pensar menos de 5 minutos sobre este assunto. Mas que se justifica na medida em que o conhecimento que é relevante para o Estado ter para saber como é que deve agir nas intervenções que pode poder fazer na economia, não pode ser facilmente centralizado. Quer dizer, o Estado dificilmente vai ter acesso ao conhecimento que precisa para tomar boas decisões. Não quer dizer que ele não tome decisões. Ele vai tomar decisões, porque tem esse viés intervencionista. Mas não vai tomar essas decisões com base no conhecimento que ele deveria ter para tomar boas decisões. Isso tem a ver com a natureza do conhecimento. Ora bem, o conhecimento que é relevante aqui é o conhecimento sobre as situações concretas em que os indivíduos se encontram, sobre as suas preferências, sobre os gostos, sobre as suas expectativas, sobre aquilo que eles valorizam e, portanto, sobre os seus custos de oportunidade e sobre os seus dilemas. E pela sua própria natureza, este conhecimento está disperso na cabeça dos indivíduos. Só os indivíduos é que sabem quais são as suas próprias expectativas, só os indivíduos é que sabem quais são as suas próprias preferências. Mais do que isso, muitas vezes esse conhecimento é tácito. Quer dizer, as pessoas nem têm consciência que o tenham. Como tal, também não conseguem transmitir intencionalmente. Muitas vezes esse conhecimento até nem sequer é articulável, quer dizer, nem sequer é fácil transmiti-lo por palavras. E, portanto, a implicação disto é que não é possível obter esse conhecimento, que seria o conhecimento necessário, e, portanto, o Estado nunca vai ter o conhecimento que precisa para tomar as decisões apropriadas em cada contexto. E, portanto, daqui resulta que não é só o mercado que falha. O governo também falha. Falha por questões de incentivos e falha por questões de conhecimento. Portanto, a partir deste ponto é óbvia a pergunta que nós temos que fazer quando falamos de intervenção do Estado na economia. Nós conhecemos que existem falhas de mercado. Nós, para ser liberais, não precisamos de reconhecer, não precisamos de rejeitar a ideia de que o mercado falha. Não, o mercado falha, tem problemas. Se bem que, já agora um parênteses, muitas vezes as pessoas dizem que o mercado falha quando ele produz um certo resultado que não é que elas gostam. Enfim, nem vou discutir isso, não é? Nem vou discutir isso.
Era o que faltava que o mercado tivesse a funcionar de acordo com aquilo que é a nossa preferência. O mercado não é para isso. O mercado satisfaz as nossas preferências, ao mesmo tempo que permite a diversidade de preferências. Portanto, não há um fim único qualquer que o mercado deve atingir, e esse fim único é aquele que eu acho que é o melhor. Não, isso não existe. Mas, portanto, se o mercado falha e se o Estado também falha, aquilo que nós temos que perceber é se as falhas do Estado não vão piorar um problema que se desejaria resolver. E, portanto, se a intervenção não vai criar ainda mais problemas do que aquilo que visa resolver. Provavelmente, isto acontece muitas vezes. Quer dizer, provavelmente nós temos ali uma situação, uma poluição, uma fábrica que polui, ou uma crise económica, mas se calhar a intervenção do Estado até pode adensar o problema e não resolvê-lo. Mas, há aqui uma segunda pergunta. O mercado pode falhar, mas as pessoas podem espontaneamente organizar-se para resolver essa falha do mercado, ultrapassar essa falha do mercado. Quer dizer, há soluções comunitárias para muitas destas falhas do mercado. Portanto, só é legítima a intervenção do Estado se não for possível, por alguma razão, que as pessoas, espontaneamente, em comunidade, encontrem as soluções para esses problemas. Ou seja, se a autogovernança, por alguma razão, não for possível. Há exemplos exemplos históricos de muitas soluções comunitárias para esse tipo de problemas. E para concluir, eu vou só dizer o seguinte. De acordo com a minha exposição, parece que a história é mais ou menos a seguinte. Temos um mercado, funciona quase sempre bem, às vezes falha, ok, será que o Estado deve intervir? Se calhar não, porque o Estado tem aqui estes problemas. Mas há aqui uma coisa que eu propositadamente ignorei. É que muitas vezes aquilo que nos parece uma falha do mercado resulta de uma intervenção do Estado. Monopólios, por exemplo, muitos deles são garantidos governamentalmente, muitas externalidades resultam da ineficácia do Estado em proteger os direitos de propriedade privada, portanto, resultam da incapacidade do Estado em fazer aquilo que ele deve fazer. Crises económicas, muitas delas também resultam da intervenção do Estado e, portanto, na verdade, aquilo que à primeira vista, superficialmente, pode parecer uma falha do mercado, resulta, na verdade, de uma intervenção do Estado. E já agora, deixem-me dizer o seguinte relativamente aos monopólios. Os monopólios, a não ser que sejam garantidos pela lei, são meramente temporários. Duram enquanto não aparecer nova tecnologia que torna as empresas que hoje em dia são monopólios obsoletas. Portanto, nós lembramos de exemplo. Nos anos 90 havia aquele medo que a Microsoft ia ser monopolista por causa do Microsoft Explorer, do browser de acesso à internet, e veio o Chrome e destruiu aquilo. Nos últimos anos, o Google, o problema dos motores de busca do Google, aquele monopólio, está a ser destruído com a inteligência artificial. Portanto, esses monopólios são sempre temporários, duram enquanto a tecnologia não evolui. Mais tarde ou mais cedo ela evolui e torna aquilo que hoje é um monopólio obsoleto. Já agora deixem-me dar exemplos de soluções comunitárias para as falhas do mercado. Enfim, relativamente àqueles bens que nós temos alguma dificuldade em conceber que o mercado nos consiga fornecer. Um dos exemplos que os economistas gostam de evocar é o dos faróis nas costas, para guiarem os barcos para eles não baterem contra a costa. Ora bem, isso tecnologicamente já passou, não é? Os barcos já têm GPS, outros mecanismos de saberem onde é que estão, portanto, mais uma vez, os faróis são obsoletos e, portanto, essa questão já não se coloca. Mas mesmo durante o período em que se colocava, estranhamente para alguns, em Inglaterra, os faróis eram privados. Eram os próprios portos que financiavam a construção de faróis através da cobrança de taxas aos barcos que aportavam nesses portos. Eles tinham interesse em fazer isso porque, se a costa não tivesse faróis, era perigosa e, portanto, os barcos estavam menos propensos em escolher aqueles portos para atracar. Portanto, aquilo que aparentemente pode parecer insolúvel pelo mercado, muitas vezes é solúvel pelo mercado. E se o Estado intervir, vai estar a impedir que se manifeste espontaneamente essa solução. Portanto, era isto que eu tinha para dizer. Escrevi aí uma pergunta. A cartelização de preços é uma falha do mercado? A cartelização de preços pode constituir uma falha do mercado, sim. Mas a questão é, essa cartelização só é sustentável se houver barreiras à entrada nesse mercado. Se não houver barreiras à entrada nesse mercado, então as empresas que estão a operar nesse mercado, que têm os preços cartelizados, têm que ter lucros muito altos e, portanto, se atrai novas empresas a entrar no mercado. E a entrada de novas empresas torna um acordo de cartelização muito instável. A intervenção do Estado aí não faz sentido. Não faz sentido. Para normalizar a coisa. Não, aquilo que acaba por acontecer é que essas empresas
passam a ter um incentivo para capturar o Estado, para o Estado fazer de conta que está a fazer alguma coisa e na verdade não fazer, ou até facilitar a capitalização, por exemplo. Como impedir que entrem mais empresas no mercado. Quanto mais poder o Estado tem, maior é o incentivo para que as pessoas tentem apropriar os instrumentos do Estado para os utilizar a seu próprio favor. Isso é verdade também aqui. Se nós aceitarmos que o Estado deve intervir para definir, vamos imaginar, um exemplo, que setores da economia que são prioritários, então eu, enquanto empresário, tenho que jogar esse jogo. Jogar esse jogo significa tentar influenciar o governo para que eles escolham o meu setor como setor prioritário. Sim. As duas últimas grandes crises económicas, a Grande Depressão e a crise de 2008, foram quase que exclusivamente causadas pelo Estado via expansão de crédito e via congelamento ou redução de juros. Ora, não seria mais sensato, em vez de ter alguma intervenção do Estado, apenas não ter nenhuma, especialmente no Banco Central, porque é de onde vêm os juros e os juros, se forem regulados pelo Estado, afetam toda a economia. Isso é uma pergunta muito difícil de responder em 2 minutos. E depende. 3? Você não Então já consigo. Não. Ora bem, é verdade aquilo que diz. As explicações mais convincentes para essas duas crises associam-nas à natureza da política monetária e a outras coisas que também o Estado fez, principalmente a crise de 2008. Mas provavelmente, quer dizer, vamos ser pragmáticos. É expectável que nas nossas vidas os bancos centrais percam decisivamente o poder que têm a favor de um sistema qualquer alternativo? Provavelmente não. E, portanto, é muito mais produtivo utilizarmos o nosso tempo a perceber como é que nós podemos gerir o Banco Central, criar restrições àquilo que ele faz, do que tentarmos imaginar um mundo alternativo onde bancos centrais já não existem. Isso é uma daquelas reformas impossíveis de concretizar no curto e médio prazo. Portanto, eu não acho que seja proveitoso pensarmos sobre ela, mas vale pensar como é que nós podemos criar arquiteturas institucionais para o funcionamento do Banco Central que permitam que ele opere da forma que opera, mas sem criar esses tipos de problemas catastróficos. Por exemplo, uma medida onde o Banco Central só pode alterar os juros se tiver a aprovação maioritária do Parlamento. Isso é que não dá. Porque o Banco Central, atualmente, enfim, na Europa, nos Estados Unidos um bocadinho menos, mas nos países que importam, têm independência política. Quer dizer que são decisões técnicas, são economistas. Eles estão lá para tomar decisões independentes do ciclo político. Não quer dizer que na prática elas sejam totalmente independentes, mas a situação atual é muito superior àquela que existia quando os bancos centrais não eram independentes, eram dependentes politicamente. Era basicamente o governo a mandar naquilo que o Banco Central fazia. Podemos imaginar no Estado português qual seria a consequência disso, porque os governantes têm andado a dizer. Temos o histórico. Isso era o que acontecia antes, não é? Era o que acontecia. Nós tínhamos um escudo e quando precisávamos, Sim, gerávamos mais escudo e mais déficit. exatamente. Não estávamos bem? Não. Fechadinhos, com a nossa moedinha, Tudo sossegados. nós. Eu acho que. Acho que não batemos com a palma. Não, eu ia chateá-lo, mas podemos Não continuar a batemos palma fazer. também. Tomás, preparaste uma coisinha também, se vou-te deixar explanar e depois vou-te chatear juntamente com o nosso público. Assim, primeiro, a fasquia está um bocadinho elevada. Antes de mim falaram 2 professores, vou fazer uma mudança. A culpa das expectativas é das pessoas, não é tu, percebes? Recebemos no outro dia a notícia de que o ano fechou com um excedente de 0,7%. A dívida pública no PIB caiu para 94,9%, que é menos 2,8 pontos percentuais do que em 2023. Então lembrei-me, já que o tema é finanças públicas, falar um bocadinho do que é o déficit, as dívidas, de onde é que vem. E tudo começa basicamente com o Orçamento de Estado. Quando falamos de Estado, estamos a falar da Administração Central e da Segurança Social, estão excluídas as regiões autónomas e os municípios. E elaboramos primeiro previsões do cenário macroeconómico. Taxa de crescimento do consumo privado, do consumo público, o investimento, as exportações e importações. Porquê? Porque nós queremos prever as receitas das despesas do Estado que vão ser muito influenciadas por este cenário macroeconómico.
Quando falamos das receitas públicas, temos as receitas fiscais, as receitas para fiscais ou as contribuições sociais e as receitas patrimoniais, que são provenientes do património do Estado, juros de depósitos, dividendos, vendas de imóveis. E o Mário já falou um bocadinho disto há pouco, o peso dos impostos na receita, ou seja, a percentagem que cada imposto contribui para a receita fiscal é, no caso do IVA, 36%, no caso do IRS, 28%, no caso do IRC, 13%. E uma das grandes bandeiras da IEL é diminuir os impostos sobre rendimento, que é o IRS e o IRC. Estamos a falar de 41% da receita fiscal, não é pouco. Temos e já fomos questionados nas legislaturas anteriores, vamos ter outra vez, como é que a IEL vai compensar este corte numa grande receita fiscal. Parte deste corte vai ter de ser compensado por uma maior atividade económica. Uma maior atividade económica faz com que as pessoas possam consumir mais, possam trocar mais bens e serviços, o que irá subir as receitas em geral e em especial as receitas do IVA, que é o imposto da troca de serviços. Para além disso, este crescimento não vai ser efetuado no curto prazo, ou seja, teremos de cortar na despesa. Porque ainda há pouco falámos de uma questão que é difícil nós dizermos à população que vamos cortar na despesa e isto vai ser melhor para eles. Mas enquanto liberais acreditamos que os agentes económicos privados vão sempre fazer uma melhor afetação dos recursos do Estado. Ou seja, no curto prazo isto não vai acontecer, não vamos do nada cortar impostos, cortar despesa e vai ficar tudo melhor. É uma medida de médio prazo, talvez até a longo prazo. Há no mesmo problema que nos vão questionar e que nos vão atacar, que é, mas se estivermos a cortar o peso do Estado, estivermos a cortar o peso das despesas do Estado, vai haver uma menor equidade, uma menor redistribuição do rendimento. E é um pouco o que eu disse agora, que é, no curto prazo, não vamos entrar no paraíso, mas se eu fizer a questão, preferem ter um terço de um bolo de 3 kg ou um quarto de um bolo de 5 kg? Apesar de ser um quarto ser uma proporção menor, estamos a falar de um bolo maior. Nós, no longo prazo, nós queremos aumentar este bolo, queremos aumentar o nosso poder económico. E é uma ideia fundamentalmente liberal, que é entender que estas desigualdades não são essencialmente más. Na maior parte dos casos até são naturais as desigualdades. A desigualdade não é injustiça. Quanto à despesa pública, também vimos há pouco na apresentação do Mário, por exemplo, gastamos 7,1% do PIB na saúde, 17,5% na proteção social, 4,3% na educação e tem aqui também a defesa que é menos de 1% que gastamos, eu tenho aqui o dado de 0,7%, que tem sido na saúde muito atual. Nós só quase que chegámos aos 2%, acho que foi 1,9% em 2009 e 2010. O resto foi sempre abaixo dos 2%, cada vez menos, até 2020. E apesar de todas as críticas que fazemos ao Presidente dos Estados Unidos, que eu também faço, a verdade é que ele conseguiu o que queria, que foi provocar o caos entre os europeus, que tivemos estes anos todos a focar nos nossos sistemas de bem-estar social, enquanto os americanos nos protegiam, entre aspas, mas agora vem um presidente americano que nos diz que temos de contribuir. Claro que não concordamos com toda a retórica do presidente, do vice-presidente também, que veio na Europa falar, e não esquecer que os americanos também beneficiaram de parceiros económicos muito seguros, o fortalecimento do comércio internacional, a hegemonia americana. Ainda sobre a despesa, há uma relação entre a despesa pública e o crescimento do PIB. Está para olhar de duas formas. A lei de Wagner observa que, à medida que o crescimento económico, à medida que há um crescimento económico do país, a despesa pública também cresce, até cresce mais do que o crescimento do PIB. Porquê? As sociedades mais ricas vão exigir mais serviços públicos, mais educação, mais saúde, infraestruturas, segurança social. A despesa pública aumentou imenso nos anos 70 e 80, em benefícios sociais como o subsídio de desemprego, pensões, segurança social e também o envelhecimento da população, as pensões de reforma e também a despesa com cuidados de saúde. Há também a perspectiva keynesiana, que é o crescimento económico provoca uma maior despesa pública, mas a despesa pública também provoca um crescimento económico.
Um exemplo mais básico seria, por exemplo, a construção de estradas. Vai aumentar a mobilidade de pessoas, vai criar empregos, irá então impactar a economia. Então disto podemos seguir uma política orçamental discricionária contracíclica. O objetivo é estabilizar o nível de atividade económica. Por exemplo, o nível de emprego. Não será sustentável termos uma economia que às vezes tem os níveis de desemprego muito altos, outras vezes mais baixos, as pessoas gostam. Apesar de podemos argumentar que a economia vai ser mais eficiente no longo prazo se a deixarmos mais livre, mas ter níveis de emprego ou níveis de inflação que variam muito não será, para a população comum, nunca será muito vantajoso. Vamos olhar para um caso em que há uma recessão, há uma redução da atividade económica, aumenta o desemprego, cai o consumo e o investimento. O que é que o Estado pode fazer? Há quem diga que pode aumentar os gastos públicos. Nós liberais preferimos que reduzam os impostos, para que sejamos nós, o consumidor privado, a consumir mais, a produzir mais. Também há debate qual é que é mais eficiente, se é aumentar os gastos, se é reduzir os impostos, mas nós preferimos a redução dos impostos. Quando há um sobreaquecimento da economia, que se caracteriza principalmente pela inflação e pelo risco das bolhas financeiras, o Estado pode reduzir os gastos públicos para evitar este crescimento sobreaquecido da economia. Estas ações, as ações expansionistas, são muitas vezes usadas por questões eleitorais, ou seja, a economia não está a precisar de mais gastos públicos, não está a precisar de mais cortes de impostos. Em Portugal está sempre a precisar, mas em certas situações não precisa, mas é muitas vezes utilizada por motivos eleitorais. Passando agora para o déficit, de forma muito simples, é uma diferença entre as receitas e as despesas públicas efetivas. A regra de ouro das finanças públicas é que o déficit deve ser sempre menor do que as despesas de investimento, as despesas de capital. Ou seja, nós devemos evitar recorrer ao déficit para financiar as despesas correntes, as despesas normais do funcionamento do Estado. E quando há déficits, que existem, temos três opções, sensivelmente. Temos a alienação do património do Estado, venda de imóveis ou privatizações. Normalmente é visto como um recurso de maior urgência. No nosso caso, há muitas privatizações que podiam ser feitas. Existe o financiamento monetário junto do Banco Central, que, para além de não ser muito recomendado recorrer muito a este financiamento, nós em Portugal não conseguimos fazer isso. Fazemos parte de uma União Económica e Monetária, a União Europeia, não temos controle sobre a nossa moeda. Ou seja, o mais comum que a maioria dos países, todos os países fazem é a emissão da dívida pública. Ficou estabelecido que os países da União Europeia não devem exceder um máximo de 3% do déficit e de 60% da dívida pública. Como o Mário mostrou há pouco, Portugal, nos anos 2000, no início do século, para de cumprir com esta meta dos 60%. E, olhando para o gráfico, vemos que quando houve a crise, a dívida pública vai aumentando, mas depois com a crise financeira de 2008 começa a subir e chegámos aos níveis de mais de 125% entre 2010 até 2016. 2015, 2016 começa a descer, chega a pandemia e volta a dívida pública a subir para 134% do nosso PIB. Já agora, quanto à dívida pública de hoje em dia, 15,8% da dívida ainda vem dos programas de assistência económica e financeira da Troika. José Sócrates dizia que a dívida não se paga, gere-se, e de facto, se eu conseguir substituir dívida com outra dívida com juros menores, tudo bem, estou a ter dívida cada vez mais fácil de pagar e de ter. Mas se um país recorre constantemente ao financiamento, fica dependente dos mercados financeiros e fica vulnerável a crises globais. Se vem uma crise em que os investidores, devido ao maior risco, pedem juros mais altos, se eu estou a pedir dívida mais arriscada, vou querer um maior retorno, o nosso custo de endividamento vai aumentar. E vai criar um efeito de bola de neve, onde a dívida cresce apenas para encobrir os cargos da dívida anterior e fica cada vez mais difícil de pagar. E se isto acontece, como nos aconteceu a nós, perdemos a nossa soberania económica e somos forçados a aceitar condições impostas pelos credores, como aconteceu com Portugal, durante o período da Troika. E porquê é que isto acontece? Porque, para além dos níveis elevados da dívida pública e privada, Portugal vinha de uma década de fraco crescimento económico. Porque nós calculamos a dívida sempre com base
sempre a dividir pelo PIB, ou seja, a porcentagem da dívida do PIB, o déficit igual. Isto diz-nos qual é a capacidade de solvabilidade do governo. Se eu sou uma pessoa que vale 100 mil euros, tenho uma dívida de 100 mil euros, estou tramado. Mas se eu valer 1 milhão e tenho uma dívida de 100 mil euros, a dívida é a mesma, mas a questão da solvabilidade é muito mais fácil no segundo caso. E, como eu falei há pouco, os investidores pedem cada vez juros mais altos e entre 2011 e 2012-2013 a taxa de rentabilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos passaram dos 10%. Ou seja, os investidores estavam a receber juros acima dos 10% para a dívida portuguesa. Charles Ponzi, nos anos 20, criou um esquema financeiro, o esquema de Ponzi, o esquema de pirâmide, em que os retornos dos investidores, em que ele convencia investidores a investir num certo projeto, entre aspas, e o rendimento que estes investidores recebiam não tinha a ver com lucros do projeto, tinha a ver com o dinheiro de novos investidores que ele ia constantemente a convencer a entrar no projeto, e havia então um esquema de pirâmide, quem entrava em baixo ia sempre pagando para cima. No contexto das finanças públicas, teoricamente os governos podem sustentar déficits contínuos sem gerar um problema de sustentabilidade, desde que o crescimento real da economia seja superior ao crescimento da taxa de juros real da dívida. Ou seja, se a economia está a crescer mais rapidamente do que a dívida, que como eu falei há pouco é visto em porcentagem, a dívida pode até aumentar, desde que a economia cresça mais do que a dívida. E o Estado pode continuar a emitir dívida para pagar déficits passados sem entrar num verdadeiro jogo de Ponzi. Mas, no entanto, se a taxa de juros real for superior ao crescimento do PIB, a dívida torna-se sustentável, porque os custos de endividamento crescem mais rápido do que a capacidade do Estado de gerar receita. E quase todos os desafios que discutimos, os déficits, a dívida pública, o crescimento da receita, conseguir ter uma despesa que vá de encontro às necessidades da população, mas que não seja um problema para nós, tem todos uma resposta comum, que é o crescimento económico. E é difícil, como dissemos há pouco, de dizer aos pessoas comuns, que nós também somos, mas a dizer a uma pessoa comum, que não seja economista, assim, que o crescimento económico vai ser tão importante. Os alunos só querem saber da economia. Mas a economia não é apenas números, é emprego, é salários, é investimento, é inovação, é qualidade de vida. Ou seja, o crescimento económico não é um objetivo abstrato, é o caminho para uma sociedade mais próspera, mais justa e, acima de tudo, mais livre. É esse o projeto.